Oi gente, tudo bem? Eu sou a Isa e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês uma resenha do livro Piranesi, da Susanna Clarke. Se você gosta de conteúdo literário, já se inscreve aqui no meu canal, me segue lá no Instagram também e lá na rede vizinha que eu tô sempre postando por lá. Tem link de compra para esse livro aqui no box de descrição, então abra o box caso você queira comprar o livro, você me dá uma pequena comissão sem mudar no valor da sua compra. Esse livro aqui, ele foi uma grande surpresa para mim, porque eu peguei ele para ler sem saber nada sobre a história. E foi maravilhoso, porque ele é totalmente diferente do que eu imaginava. Tipo, totalmente diferente mesmo. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a autora, né, de Piranesi, antes de entrar na história. Susanna Clarke, ela é uma autora britânica que teve um grande sucesso com a sua outra obra que ela publicou lá em 2004, que é Jonathan Strange e Mr. Norrell, que eu vou deixar a foto aqui para vocês. E esse livro em si, ela demorou 10 anos para escrever. Porém, após esse livro, ela enfrentou problemas de saúde, ela foi diagnosticada com fadiga crônica e isso fez com que ela ficasse mais de uma década afastada da literatura. E Piranesi marcou o seu retorno, né? Tá dizendo aqui que foi o vencedor do Women's Prize for Fiction, que é o prêmio, né, que o livro ganhou. E Piranesi nada mais é do que uma homenagem a um artista italiano, Giovanni Battista Piranesi, muito famoso por suas gravuras de prisões e arquiteturas imaginárias. Espaços labirínticos, sombrios e aterrorizantes. Vou colocar a foto aqui também para vocês conseguirem ver e imaginar um pouquinho também sobre o lugar aonde o nosso amiguinho mora. É importante dizer também quais foram as influências para Susanna Clarke escrever o livro de Piranesi, né? Ela teve muita influência por Platão, as mitologias, C.S. Lewis, Jorge Luis Borges e Franz Kafka, que traz todo um diferencial para a obra. Piranesi narra a vida de um homem que vive sozinho em um mundo infinito, onde ele chama de casa, e nessa casa ela é composta por grandes salões gigantescos, escadas enormes. Ela é dividida em 3 andares, que no primeiro andar, que é no térreo, a gente tem o encontro com o mar. Então é uma casa que tem a maré ali invadindo a casa. No segundo andar é um local mais habitável, onde Piranesi vive e é por onde também ele faz as suas aventuras andando pela casa, né? Ele até descreve que muitos dos salões onde ele visita, ele leva umas 2 a 3 horas para chegar lá. E no terceiro andar a gente tem o acesso às nuvens, como se fosse o céu, onde Piranesi encontra muitas aves e pássaros, né, lá em cima, onde fica as nuvens do céu. Então, nessa divisão de 3 andares e sabendo a inspiração que a Susanna teve para escrever Piranesi, você começa a entender qual era o mundo onde ele vivia. E nesse mundo, andando e descobrindo as coisas, ele vai anotando tudo meticulosamente no seu diário, com várias entradas e várias coisas que ele deixa anotado para que ele não possa esquecer. E esse diário é uma das poucas coisas que Piranesi tem. Então ele anota tudo ali, toda a sua rotina, do momento em que ele acorda e vai andando pelos salões, onde ele encontra os amigos dele, que na verdade são ossos de pessoas que ele acha que já passaram por ali na sua casa e morreram ali. Então ele visita essas pessoas que ele chama de amigos, que ele sabe que não estão vivos, né? Mas ele atribui a única coisa que ele tem. Mas Piranesi não está totalmente sozinho, ele também tem encontros rotineiros toda semana com outra pessoa que ele chama de o outro, onde ele não sabe o seu verdadeiro nome, mas ele acha que ele é o amigo dele, ele é um amigo que ele gosta muito e que está se empenhando a ajudá-lo, já que o amigo dele, o outro, está em busca do grande conhecimento. Que Piranesi ainda não sabe o que significa isso, nem o que isso quer dizer, mas ele aceita ajudar o seu amigo. E a história, ela vai começar ali em torno disso, mas isso não é nem a ponta do iceberg de tão boa que é a narrativa desse livro.
Piranesi narra a história muito bem, deixando várias pontas soltas e ao mesmo tempo indo buscar cada uma delas. O livro ele é cheio de mistério, é considerado uma ficção filosófica, mas beirando ali também um suspense psicológico, porque a história que nós temos por trás desse livro é muito intensa, onde ele fala muito sobre a solidão e a sanidade, sobre memória e identidade, a busca por significado em um mundo sem respostas fáceis e uma beleza estonteante que ele vê dentro dessa casa, já que ele se refere à casa como a casa tem uma beleza imensurável e uma bondade infinita. E o jeito com que Piranesi vê a casa também é muito importante para a história, tanto para a história dele quanto para o que está acontecendo realmente em volta do enredo do livro. Porque esse é um tipo de casa onde nós ficamos hipnotizados por ela. Ela é muito linda, ela é muito bela, ela cuida, ela zela pela pessoa que tá ali, né, habitando essa casa, que no caso aqui é o Piranesi. Então ele é completamente apaixonado pelo local que ele vive e quanto mais ele vai ficando curioso e querendo saber como que é ali, o que que tá acontecendo ali, porque aos poucos ele começa a ter uns lapsos de memória e começa a perceber que talvez a vida dele não foi totalmente assim o tempo todo. E é só até aí que eu vou falar sobre o livro com vocês. Se você ainda não leu esse livro, te convido a fazer a leitura. Vale muito a pena. É um livro que fala muito sobre resiliência também. Há quem diga que esse livro aqui é uma fantasia, mas eu não considero. Eu consideraria mais como se fosse um realismo mágico e atrelado também a uma experiência. Ler Piranesi é uma experiência muito boa, que quando você terminar a leitura, você vai ter que parar, pensar em tudo aquilo que você leu, e aí você mesmo assim não vai acreditar. Foi uma surpresa muito boa pra mim, eu amei fazer essa leitura, gostei muito mesmo. Quero muito conhecer o outro livro da autora. Se você tem esse livro na sua estante, gente, pega pra ler, porque você não vai se arrepender, é muito bom mesmo. Eu queria muito falar sobre o plot do livro, mas não dá pra falar mais nada, porque aí iria estragar a sua experiência, e eu acho super importante ler esse livro aqui sabendo só apenas o que eu contei aqui pra vocês. Então, se vocês já leram, deixe aqui nos comentários o que você achou da leitura. As camadas filosóficas do livro são muito boas, ele faz você refletir demais. Ainda mais quando você termina e você começa a perceber que tudo tava ali debaixo do teu nariz e você não viu. Ai, é maravilhoso, é maravilhoso. Só tem 250 páginas e assim, a autora escreveu isso aqui muito bem. É um livro escrito com maestria. Então, convido vocês para fazer a leitura. Se você já leu, me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou, que eu vou adorar saber. Foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Beijos, tchau!